Quero dar as boas-vindas a todas vocês. Sejam muito bem-vindas ao Universo Mãe Vida Leve. Eu sou Eline Coragem, sou mãe de 2. Sou Master Coach especialista em desenvolvimento humano da mulher. E eu criei a metodologia Mãe Vida Leve, que é uma maneira simples de você ter mais paciência e acabar com os gritos aí na sua casa. O que eu trouxe aqui pra vocês hoje? Eu sempre escuto, o pessoal falar assim: ah, Eline, é mãe, tá estressada porque é mãe, deixa, ela tem um monte de coisa, um monte de preocupação, um monte de pensamento. Como se fosse, óbvio, Ela é estressada porque ela é mãe, como se mãe e estressada tivessem sempre ali na mesma frase, E aí esse estresse traz o grito, esse estresse traz a falta de paciência, traz aquele olhar, fulminante que a gente dá para os filhos, de momentos que a gente não sabe o que fazer. Eu tava até vendo um stories de uma mãe que eu sigo e aí perguntaram para ela assim: o que uma mãe de múltiplos, ela tem trigêmeos, tem vontade de fazer? Aí ela escreveu assim: se jogar pela janela, mas eu lembro que eu sou mãe e desisto. Claro que é uma brincadeira, mas é bem isso que a gente tem. Tem hora que dá vontade de fugir, tem hora que dá vontade de pedir demissão, pegar férias, E a gente vai trabalhar aqui hoje com vocês, vamos conversar sobre esse estresse aí. Então a gente vê o tempo todo, escuta isso, Vê mãe em shopping com criança tendo birra, ataque de choro e a mãe ali perdida sem saber o que fazer. E tem mãe que sim, reage, pega pelo braço, grita, bate. A gente escuta a vizinhança gritando. Então, comportamento, eu vou botar entre aspas aqui, normal de mãe. Ela é mãe, por isso que ela faz isso, E eu não acho que a gente precisa, que a gente pode, que a gente deveria achar normal. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa olhar, A gente, enquanto mãe, enquanto mulher, achar normal a gente ser estressada, a gente dar risada dos memes. Claro que meme é feito pra gente rir, Mas rir, repostar isso como se fosse normal. Então, Eline, tô brincando, agora não pode mais rir de meme? Claro que pode. Então, a gente dá risada, mas vamos trabalhar pra gente conseguir mudar isso, Pra gente sair dessa inverdade. Eu coloco inverdade que eu não vou falar mentira, não. Existe mãe estressada, mas não é uma verdade que serve para todas as mães, de jeito nenhum, E enquanto você acreditar que isso é normal, tá tudo bem. Eu sou mãe, por isso que eu sou estressada. Enquanto você acreditar que isso é normal e não fizer nada para mudar, sim, você vai continuar nesse time aí das mães estressadas. Muitas vezes as pessoas acreditam que mãe é estressada porque mãe, eu não tenho rede de apoio, tudo nas minhas costas. Eu não tenho colaboração nas atividades da casa. Não tenho colaboração para cuidar dos filhos, para cuidar das crianças. É tudo comigo. E aí acaba ficando tudo nos seus ombros. Tudo sob sua responsabilidade. E aí quando vem essa sobrecarga, esse cansaço, essa 1000 coisas para resolver, tudo dentro da sua cabeça, só você para resolver, só você se sente capaz de resolver, se não for eu, ninguém vai fazer, aí sim, é uma sobrecarga e sim, isso daí vai acabar gerando estresse, É como se a gente tivesse, deixa eu ver, um único Tupperware, sabe os depósitos Tupperware? E você quer colocar tudo lá dentro. Pô, peraí, gente, será que não tem outro pra gente dividir, Botar um pouquinho em cada? Daqui a pouco esse Tupperware aí transborda, daqui a pouco ele pula pra fora, cai, vaza. E é isso que acontece com a maioria das mães, Você pode ter certeza que esse que é o lado, mas assim, existe uma palavrinha que é essencial em cima de tudo isso, que é essencial sobre tudo isso que eu falei, que acho que junta, Acho que resume tudo isso que eu falei. E você aceitar ficar vivendo assim, sempre cansada, sobrecarregada, perdendo a paciência, gritando com os filhos, esse sim é o principal motivo. Porque enquanto você não tomar uma atitude para mudar isso, você vai continuar exatamente do mesmo jeito que você tá, E muitas vezes o que acontece? Durante a semana eu tô ali estressada, e tal, e grito, e brigo, e reclamo. Vem o final de semana, ai que bom, hoje não tenho trabalho, hoje eu vou passear, e aí você dá uma relaxada. Mas vem a semana, você vai de novo ali. Então é como se você ficasse, não sei se é assim, não sei se é esse número aí pra vocês, me coloca aí. Eu fico 5, 6 dias da semana irritada, estressada e 1, 2 dias eu descanso. Vocês têm esse descanso aí do estresse? 1, 2 dias da semana, Porque se a gente simplesmente ir acreditando que chega o final de semana e eu relaxo,
Peraí, gente, por que é justo com vocês viverem 5 dias estressada, gritando, guardando esse sentimento, não botando pra fora ou botando pra fora, e 2 dias da semana, já ficou tudo bem de novo. Só que aí começa a semana, você já começa a semana ali estressada, ansiosa, nervosa, irritada. Eu, sinceramente, não acho justo com você, não acho que você se tornou mãe pra isso, não acho que você quis se tornar mãe pra viver dessa maneira. Eu não consigo acreditar, né? Tem alguém, eu vou me tornar mãe porque eu vou viver estressada. Não é por aí, não é esse o caminho, não precisa ser assim, né? Mas qual que é o caminho para eu começar a superar todo esse estresse que eu, mãe, vivo e conseguir ter minha vida mais leve, né? Primeiro ponto, que é o ponto essencial, que eu falei que resume tudo isso, é trabalhar a sua autocobrança. O que é autocobrança? Você cobrar a você mesma. Se a gente for pensar aí eu quero que vocês me ajudem, escrevam aí, o que a sociedade exige de você? O que a sociedade exige das mulheres? O que a sociedade exige das mães, né? E vamos pensar na gente não só como mãe, mas enquanto mulher, enquanto esposa, todos os nossos papéis que a gente vivencia, né? A sociedade diz que a mulher precisa ter um padrão, precisa ter o corpo naquele desenho. Se você estiver fora daquele padrão de corpo, pronto. Existe algum problema com você, já vão te olhar torto. Existe um padrão de beleza, de cabelo, de rosto, de maquiagem, de se portar. Isso não é coisa de mulher, não é coisa de menina fazer. A maneira de andar, a maneira de falar. Nossa, uma mulher que fala assim, fala palavrão, Isso não é coisa de mulher fazer. Mulher magra, bem vestida, ela precisa estar ali à disposição do marido, sempre que o marido solicitar ela. Janta feita, almoço feito. E não é só janta e almoço feito, não. Janta feita, almoço feito com o prato padrão, né? O prato colorido, com proteína, com carboidratos, com vitaminas, legumes, saladas, né? Precisa ter aquela alimentação exemplar, ser exemplo. Precisa, como vocês colocaram a casa precisa estar impecável, limpa, arrumada, organizada. Os filhos com cabelos penteados, as roupas ali limpas, passadas, né? O uniforme das crianças sempre bonitinho, né? As crianças sempre penteadas. É exatamente essa a cobrança. Olha só, a gente falou aí de tudo isso que cobram da gente. Sim, peraí, ainda tem o outro lado que cobram da gente. Como assim? Você descontrolada desse jeito? Homem pode brigar, mulher não pode brigar. Isso é coisa de homem, sair na porrada é coisa de homem. Não tô defendendo aqui pra você sair brigando com ninguém, não. Mas tô colocando aqui pra vocês o que é a cobrança da sociedade, dos outros, em cima da gente, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, que a gente olha pra isso e fala, peraí, eu tenho que ficar quieta, porque eu sou mulher, mulher não pode brigar, não pode discutir. O que é essa cobrança em cima da gente, que a gente aceita isso, cata pra gente e põe no nosso ombro. Eu também vou me cobrar isso. Já que a sociedade quer, já que todo mundo quer, eu também vou me cobrar isso. E aí tem o outro lado, o lado emocional. A mulher precisa ser serena, calma, tranquila, delicada. Ser como uma lady. Nem sei se falam ainda, ser como uma lady, né? Minha mãe que falava uma lady. Tá equilibrada, não pode separar as brigas dos filhos, tem que saber separar, tem que ser aquela pessoa que incentiva, que torce, que acredita. Gente, vocês pegam tudo isso e põem pra cima do ombro de vocês. Eu preciso seguir tudo isso que a sociedade está falando. Helene, eu não preciso seguir? Depende, o que é importante pra você? O que é que você quer pra você? O que você acha certo pra você? É toda essa cobrança da sociedade? É realmente isso que a gente precisa? Será que a gente precisa de tudo isso? A gente era todo mundo, não vou dizer velha, a gente era todo mundo jovem, antes de ser mãe, jovem de idade, jovem de programação, jovem de programação. A gente ia pra balada, a gente saía, a gente trabalhava, a gente estudava, a gente tinha uma vida, um outro estilo de vida que só cuidávamos de nós. A gente cuidava da gente e do marido, aquele relacionamento de casal. Quando nascem os filhos, a nossa responsabilidade e a do pai também deveria se dividir, né? Somos em 2 pessoas para cuidar de um ser. Salvo se você teve gêmeos, trigêmeos, né? Somos em 2 para cuidar de um bebê. Só que normalmente o que acontece? Esse daqui se exime,
Ou você tira esse pai, esse marido da jogada e vai você lá cuidar desse bebê. E olha só onde que começa essa autocobrança na gente. O bebê, enquanto novinho, mama, dorme sim, faz xixi, faz cocô, chora, mas mama, dorme, e a gente não se permite dormir enquanto esse bebê dorme. A gente não se permite dormir enquanto esse bebê dorme. Eu também já fui assim por um tempo. Até que eu entendi o quê? Peraí, se eu passo a noite acordada para dar de mamar de 3 em 3 horas, acordo 2, 3 vezes à noite, depende da criança até mais, por que eu não posso recuperar esse sono durante o dia e preciso estar produtiva durante o dia? Então esse é o meu maior conselho para todas as grávidas. Eu atendo grávida também. Tem uma agora que está com 37 semanas, tô louca para daqui umas 3, 4 semanas receber aí a mensagem dela de nasceu, né? Ela tá esperando a Marcela, essa minha cliente. E aí eu falo para ela, olha, a Marcela dormiu, você vai descansar. Escolhe umas 2 sonecas dela para você descansar junto com ela. Pelo menos, para recuperar o sono da noite. E aí essa criança cresce, você já cresceu com ela sem descansar desde bebê e hoje também não se permite descansar. Ah, Eline, meu marido não pode se deitar no trabalho. Ok, concordo, entendo. E aí a gente precisa ver qual que é a dinâmica do nosso dia. Como que funciona o ritmo do nosso dia? Que horas que a gente acorda, que horas que a gente vai dormir? Qual que é a nossa carga de trabalho mental e braçal? O que é a carga de trabalho mental e braçal? Carga de trabalho mental é a cabeça ali pensando, fazendo conta, lembrando da lista, o trabalho, vamos colocar aqui, cerebral, né? Pensando o tempo todo, lembrando a responsabilidade e tal. E o trabalho braçal é o trabalho de varrer, de limpar a casa, de carregar a criança no colo, de fazer almoço, o trabalho que a gente mexe aqui com o corpo, que eu não paro de mexer minhas mãos. É esse trabalho braçal. Então, qual que é o trabalho braçal do meu marido? Não vá se comparar o seu com o dele. São coisas diferentes, né? São trabalhos diferentes. A gente estar dentro de casa é um tipo de trabalho e trabalhar fora é outro tipo. Eline, então quer dizer que eu posso dormir? Olha para a sua dinâmica. Olha para a dinâmica do seu dia. Talvez você sentar, descansar, deitar 30 minutos vai te dar tanta energia para o resto do dia, mas tanta energia para o resto do dia que às vezes vale a pena. Vai ajudar tanto a sua mente ali se reequilibrar que vale a pena. 30 minutos que você deite, 1 hora, 20 minutos, enfim, que você consiga aí dar uma descansada, uma desacelerada. Eu falo para vocês aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, sobre pausas, que a gente precisa fazer algumas pausas durante o dia. E o que são essas pausas? Para dormir? Nem sempre. Essas pausas é para beber água, para fazer xixi, para olhar pela janela, para respirar, para fazer uma meditação, para fazer uma oração, fazer pausas durante o dia. A gente precisa fazer. Não dá para ficar ali, na labuta o tempo inteiro. A gente precisa fazer essa pausa durante o dia. A gente se cobra para viver nesse mundo ideal, nesse mundo perfeito que criaram para cima das mulheres. E essa autocobrança vem da gente mesma, né? Não vou dizer que eu nunca escutei, mas é raro a mãe que chega pra mim e fala assim: nossa, Eline, meu marido chegou e reclamou que a janta não estava pronta na mesa. Meu marido reclamou que meu filho não estava de banho tomado. Existe? Existe. Mas essa é a minoria. É raro chegar uma mãe e falar pra mim que o marido ficou cobrando essas coisas dentro de casa. Ele pode até chegar e falar: nossa, passou um furacão aqui hoje, hein? Mas essa cobrança vem principalmente da gente pra gente mesma, né? Se você tá trabalhando fora, tá com uma equipe, tem um trabalho remunerado, você passa o dia tranquila, né? Passa o dia tranquila, conversa com a equipe e tal. Deu um nervoso, deu uma irritação, o funcionário não entregou algo no prazo, teu líder, teu chefe te pediu alguma coisa que é difícil para você entregar. A gente estressa, se irrita, sim. Só que a gente se segura, mantém a pose e tal, tipo, tá tudo bem, respira e mantém trabalhando ali aquele humor linear, né? A gente não se altera. Raramente as mães se alteram. Eu até perguntei isso no meu Instagram aqui, no Stories, perguntei, né? No seu trabalho, você é conhecida por perder a paciência? Não. E na sua casa? Sempre. Essa foi a resposta que vocês me deram. E aí eu pergunto, por que no trabalho as mães se controlam, se seguram e chega em casa, bluff, descarrega tudo? No seu trabalho, você grita ou você consegue se controlar? Poxa, Eline, eu consigo me controlar no meu trabalho, tá? E por que em casa não? Quando a gente acumula esse estresse, ansiedade, inquietação, cansaço, vai segurando, chega em casa, buf,
descarrega tudo. E olha só, a hora que você dá essa surtadinha básica, esse grito, se arrepende depois, não se orgulha, sente culpa, sente remorso por ter feito isso, eu pergunto pra você, por que você descarrega tudo isso nas pessoas que você mais ama? Ah, Eline, porque se eu fizer no trabalho vão me achar louca. Ah, se eu fizer no trabalho vão me mandar embora. Ah, vão achar que eu sou desequilibrada. Ok? E se você consegue ter essa inteligência emocional no seu trabalho, por que a gente não consegue trabalhar essa inteligência emocional em casa, né? Cuidar dessas nossas emoções em casa, né? Quanto mais você se conhecer, quanto mais você conhecer o seu raio-x emocional, melhor você vai conseguir lidar com você mesma no seu ambiente natural. Seu ambiente natural é a sua casa, é o lugar que você pode ser você, sem filtro, não precisa ficar se segurando. É o ambiente que você é você mesma, né? Beleza, aí, como que eu consigo lidar comigo mesma? Como que eu consigo me controlar, não estressar, não perder a paciência? Então, ó, vamos imaginar, vamos seguir uma sequência aí pra gente conseguir construir isso daí. Imagina você num dia normal como outro qualquer, né? Começou uma segunda-feira, uma quarta, começou o seu dia normal como outro qualquer. Nesse dia, eu tenho certeza que você vai ter desafios, você vai ter problema, você vai ter que tomar decisões todos os dias. O que a gente faz na vida só é tomar decisão. Como que é a vida de um ser humano? Tomando decisão, lidando com a consequência. Tomando decisão, lidando com a consequência. Que decisão? O que eu vou fazer para o almoço? Que horas que eu tenho que sair de casa? Qual a marcha do carro eu vou engatar para poder andar e dirigir? Que caminho eu vou fazer até o trabalho? Todo momento a gente está tomando decisão. Estar aqui comigo, participando dessa live, conversando aqui comigo, é uma decisão que vocês tomaram. Eu estar aqui com vocês é uma decisão que eu tomei. Então a gente está o tempo todo tomando decisões, beleza? Super simples, algo básico, né? Toma decisão todo dia, todo momento, assim, estala o dedo e toma decisão assim. Só que aí, em algum momento, vem uma decisão mais complexa, um estresse, um pepino grande, um abacaxi para descascar, vem alguma coisa que realmente tira você dos eixos, não são as decisões normais como essas que eu citei. E aí você precisa lidar com aquilo. Então, uma briga de irmãos, que eu sei que estressa as mães, uma criança que acorda atrasada, você chama, não quer acordar, um marido que de última hora te pede aquela camisa que não tá pronta, não tá passada, você precisa correr para fazer alguma coisa que foge ali às decisões normais. A gente tem por dentro um estresse. Esse estresse gera na gente um hormônio que se chama cortisol. Para que serve esse cortisol? Para a gente agir. Eline, um problema, toma uma atitude, age. Dá uma energia pra gente poder resolver aquilo. Eu cato essa energia, beleza, você precisa da camisa agora, então já vai ligando o ferro, eu vou abrir a tábua e você vai resolver. Filho, você precisa levantar agora. Ó, tá aqui seu uniforme e você já toma a decisão. Ele te dá energia pra você agir. É assim que funciona o cortisol. Pra isso que ele existe, ele é legal. Ele é um hormônio do bem. Porém, quando você não resolve, quando todos os dias você tem várias situações como essa que geram esse cortisol, que são estressantes, e você não resolve, esse cortisol acumula em você. Porque é um estresse atrás do outro. Aí você começa a ter o excesso de cortisol. E isso sim vai gerar em você ansiedade, inquietação, irritação, insônia. E aí eu acabo descontando em casa, porque eu me segurei lá no trabalho, fui acumulando aquele cortisol. Chego em casa, eu solto tudo aquilo, eu ponho pra fora. Porque você chega em casa e você começa a se cobrar, né? Termina o seu horário de expediente, vamos colocar assim, se você tá trabalhando em casa. Nossa, meu Deus, a casa ainda tá uma bagunça. Por onde que eu começo? Ah, não, vou começar fazendo janta que as crianças estão com fome. Meu Deus, preciso lavar a louça antes de fazer a janta. Mas tem a lição de casa das crianças. A gente parece, como que chama? Cachorro em dia de mudança, cego em tiroteio. A gente fica perdida. Por onde que eu começo de tanta coisa? Aí a gente começa fazendo o quê? Logo estressando, porque já tem aquela carga de cortisol dentro de você, a gente começa logo estressando. Eu atendo a casa, atendo meus filhos, faço a janta, atendo o marido, vou cuidar de mim. Por quê? Porque você tá se cobrando que você precisa dar conta de tudo.
Quando você olha para essa vida perfeita aí e você começa a se comparar com a vida das outras pessoas, eu vou pegar aqui para vocês, por exemplo, enquanto a gente não acreditar, não aceitar essa colaboração, essa cooperação, não pedir essa colaboração, essa cooperação, a gente vai viver acreditando que o problema somos nós, porque a gente vai continuar se cobrando para aquilo ali ser perfeito, ser o ideal. E ó, eu vou contar uma coisa pra vocês. Tudo isso que vocês veem aqui no Instagram, tudo que vocês veem no Instagram, as pessoas só mostram aquilo que elas querem mostrar. Então você pode entrar aí no Instagram de pessoas super famosas, olhar lá e ver aquela vida de casal maravilhosa. Você tá vendo o que eles mostram, mas você não sabe o que eles passaram atrás, dentro de casa, o que a câmera não mostra para que aquela vida perfeita aconteça. Ou se aquela vida perfeita do casal é simplesmente para foto, é simplesmente para o Instagram, mas por trás ali o problema tá grande. Quando você olha aquela mesa bonita, posta e tal, você não sabe o que se passa por trás daquilo. E muitas vezes vocês olham e ficam comparando o que é o palco dos outros. O que é o palco dos outros? É aquilo que os outros mostram. Muitas vezes vocês comparam o palco dos outros com os bastidores de vocês. O que é o bastidor de vocês? É o que vocês não mostram. Então vocês pegam aquela foto maravilhosa e falam, nossa, olha essa mesa, ixi, minha mesa, a toalha manchada, furada e tal. Gente, ontem eu postei pra vocês, deve estar ainda no meu stories, uma foto do meu marido cozinhando. Se vocês olham ali atrás da pia, tem louça suja. Aquilo ali é vida real, eu não arrumo a pia pra mostrar pra vocês o que acontece. Tem a louça do café da manhã. Nossa, Eline, você não lavou a louça do café da manhã? Ó, mãe, não lavei a louça do café da manhã. Deixei pro marido lavar junto com a louça do almoço. E aí é essa autocobrança que eu tô falando. Sua cozinha precisa estar sempre impecável? Ah, precisa, por isso que você tá viva estressada aí. Ai, não pode ter a louça ali na pia. Pode ter a louça ali na pia, você vai lavar na melhor hora pra você. E não pra ter a casa impecável e você cansada, deitada ali no sofá, se culpando. Ai, devia estar lá lavando a louça. De jeito nenhum. Para com isso. Para com essa autocobrança de achar que tudo precisa ser perfeito. Não existe essa perfeição só existe aqui no Instagram, lá no Facebook, a hora que você vai olhar a foto que as pessoas postam. Olha por trás da foto, olha o que tem por trás. A hora que terminar aqui, vai lá no meu stories, vê se não tem ali a louça na pia, o saquinho em cima da mesa, tudo ali que ele tá mexendo, tá cozinhando. Muitas vezes vocês olham, nossa, o fogão tá sujo, tá. Não vou limpar hoje, vou limpar amanhã. Por quê? Porque hoje eu tirei os 10, 20 minutos que eu ia limpar o fogão para ficar com meu filho, com a minha filha, para descansar, para isso. Quando a gente fala sobre ter uma vida leve, é tirar essa autocobrança de cima de vocês. É pegar essa palavra da autocobrança e você vai se cobrar para quê? Putz, eu quero me cobrar para evoluir, para ser melhor a cada dia. Agora cobrar para dar conta de tudo, cobrar para estar sempre impecável, os filhos sempre impecáveis, espera aí, gente. Essa vida perfeita não existe. Essa vida perfeita não existe. Se a gente não tem o tempo pra gente, falei aqui pra vocês sobre o cortisol, né? O quanto ele atrapalha quando ele é em excesso. Eline, o que me ajuda? O que te ajuda são os hormônios da felicidade, do bem-estar. Quais são esses hormônios? É a dopamina, é a serotonina. Esses são hormônios do bem-estar, hormônios da felicidade. Como que eu gero eles? Em resumo, fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que faz bem pra gente. Atividade física, dar risada, brincar, estar com quem a gente quer estar, caminhada, estar na natureza, comer alguma coisa que a gente goste, fazer coisas que a gente gosta, que deixa a gente feliz, sim, isso daí gera essa sensação de bem-estar. E isso sim baixa o cortisol e baixa esse hormônio do estresse, né? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho alunas do programa Mãe Vida Leve, que uma delas me marcou muito, que ela falava assim, Eline, eu me vejo o tempo todo brava, parece que eu olho pro espelho e falo, eu estou brava, mas eu não tô, mas eu me vejo o tempo todo como brava. Eu tenho uma outra mãe que ela falou algo pra mim que era o seguinte, Eline, quando eu viajo, eu fico tão ansiosa, tão estressada para que as meninas comam, ela tem 3 filhas, para que as meninas comam, para que dê tudo certo na viagem, para que a gente passeie e tal, que eu não curto a viagem, eu tô o tempo todo preocupada. E daí quando eu volto para casa e vou olhar as fotos da viagem, a gente foi nesse lugar, nossa, mas onde que era isso?
que ela começa a ver que ela estava no lugar, mas ela estava de corpo presente e a cabeça sabe Deus aonde, de tão preocupada que ela estava. Quando a gente não vive esse presente, está sempre estressado, a gente acaba não aproveitando. Fica com esse peso de tanta coisa para fazer, tanta coisa para lembrar, que não vive aquele momento. Porque você acredita que sem você, vocês até escreveram isso. Eu acredito que sem eu não vai funcionar. Sem mim não vai funcionar, Eline. Eu preciso fazer, eu preciso estar presente. Até o marido de vocês aí, uma escreveu, Eline, meu marido fala, eu faço, você reclama, então faz você. Meus filhos são diferentes, Eline, você não sabe, meus filhos são diferentes. Por isso que não dá certo aqui em casa essa coisa de descansar, de delegar, por isso que eu vivo estressada, você não conhece meus filhos. Gente, eu tive alunas com 4 filhos, esse é o recorde, tá? De 5 filhos ainda não tive. De 4 filhos, tive mãe de gêmeas, tive mãe que tinha criança de 2 anos, a menor idade, e mãe com crianças, jovens de 24 anos. Continuam sendo mães. Essa mãe de 24 tinha uma filha de 24 e o filho de 15. E continuam sendo mães. E continuam tendo desafios. A filha morava com ela. Continuam tendo desafios. Então, se você pensa, meu filho é diferente, claro que ele é, todas as pessoas são diferentes, né? Mas você não pode usar seu filho como uma desculpa. Por causa do meu filho, eu sou estressada. Porque eu não tenho ajuda, eu sou estressada. Porque é tudo nas minhas costas, eu sou estressada. Isso tudo não é desculpa, isso tudo é motivação para você mudar a sua atitude. Porque eu tenho filho, eu quero ser o melhor exemplo para ele. Quero formar uma família feliz. Quero que ele venha, depois que ele sair, que ele casar, formar a família dele. Quero que ele venha lá para macarronada de domingo. Quero criar raízes para que ele volte para casa depois. Quero criar um ambiente gostoso. Por causa do meu filho que eu vou melhorar. Por causa do meu filho que eu vou evoluir. Porque eu sonhei tanto em ter uma casa, em formar uma família, que eu vou cuidar da minha casa. Mas não botar isso tudo como desculpa. Eu tenho muito o que fazer e não consigo fazer. Eu tenho muito o que fazer e não consigo fazer. Nossas maiores desculpas são os nossos maiores motivadores para a gente mudar. É exatamente isso. Por causa dos seus filhos, por causa dos meus filhos, que eu decidi evoluir, que eu decidi parar de gritar, que eu decidi dormir melhor, por causa dos meus filhos que eu decidi estudar. Não é a desculpa, eles são a solução, é por causa deles que eu quero ser uma pessoa melhor. Enquanto você não parar com essa autocobrança, esse estresse vai continuar. Você vai continuar repetindo 1000 vezes aquilo que você precisa. Você vai continuar gritando, vai continuar se deixando para depois, descansando, se sentindo culpada, deveria estar fazendo outra coisa. E muitas vezes, gente, toda essa carga chega a abalar até o seu casamento. A quantidade de mãe que entra no programa Mãe Vida Leve, que chega até mim para fazer processos individuais de mentoria, de coaching. Eline, meu casamento tá por um fio. Meu marido não aguenta mais, eu estressada, eu gritando, eu não aguenta mais. E se eu não me cuidar, eu sei que eu vou perder minha família. É assim que essas mães chegam para mim. Não são todas. Tem mãe que o casamento tá ok, mas o relacionamento com o filho não. Mas todas elas, o relacionamento com elas mesmas não tá ok. Eline, eu me cobro. Eline, eu me culpo. Eline, eu me sinto estressada. Eline, eu grito. Eu comigo mesma. Esse que é o principal ponto que a gente precisa olhar. E o que causa isso? A autocobrança de novo. E tudo isso, todo esse nosso comportamento, ele constrói muro na comunicação com nossos filhos. Ele constrói muro. Ele tira a vontade dos filhos falarem com você, de contarem as coisas, de se abrir com você, ter você como uma pessoa que ajuda, que orienta, que mostra caminho. Não tô falando de criança pequena não, tô falando conforme eles crescem, eles vão chegar para você e contar sobre namoro, sobre sexo, sobre droga, sobre decisões que precisam tomar e não sabe o caminho que vão. E para isso a gente precisa ter essa comunicação aberta. Tem adolescente que eu atendo que fala assim, Eline, eu não falo pra minha mãe pra não perturbar ela. Ela já chega tão cansada do trabalho, ela já chega tão estressada, que se eu falar eu vou dar mais problema pra ela. E aí esse adolescente para de falar com você pra não levar mais problema pra você. Olha só onde a gente tá pisando, olha o que a gente tá construindo daqui lá pra frente. Lá na frente eu não vou falar com a minha mãe porque eu não quero levar mais problema pra ela, tadinha. E aí eles têm essa visão da gente. Só que sabe Deus o que é esse problema e que decisão que ele vai tomar em relação a esse problema, né? E aí, por culpa, por arrependimento, por remorso,
você acaba sentindo que não tá aproveitando bem a vida do lado das pessoas que você ama. Eline, o tempo tá passando, meus filhos estão crescendo e eu não tô aproveitando bem a vida. Eu já escutei de aluna minha assim, Eline, eu sinto que eu trato melhor meus funcionários, os colegas da empresa do que meus próprios filhos. Eu me culpo por isso, eu não queria que fosse assim. Meu amor maior meu amor é muito maior pelos meus filhos. Claro, são meus filhos, né? Só que eu trato meus funcionários melhor do que eu trato meus filhos. Eu não grito com meus funcionários e com meus filhos eu grito. Eu não grito, eu não brigo com meu chefe, com a minha equipe, com meu líder, com meus clientes. Mas dentro da minha casa eu trato eles de uma maneira que eu não gosto. E o período de mudar esse seu pensamento, esse seu sentimento, é o quanto antes. É o quanto antes você conseguir mudar. Porque, como eu falei, né, o tempo tá passando e a gente sente que não tá aproveitando bem isso daí. E o que você faz para acabar com esse pensamento de ter uma vida mais leve? Eu separei aqui 4 passos para você. 4 pontos fundamentais para você. Acaba com essa autocobrança. Você ficar se cobrando. Eline, como que eu acabo? Primeira coisa, qualquer atitude que você vai tomar, você precisa entender o que está trazendo. Você precisa primeiro, é como se fosse você colocar um óculos e enxergar. Peraí, o que eu fico me cobrando? O que é essa autocobrança que eu faço e que não gera nada de bom para mim? Em que momento que eu fico me cobrando? Então, primeiro vamos colocar uma lente e olhar para essa autocobrança, tá? Primeiro vamos identificar essa autocobrança. Eu tô fazendo por causa dos outros ou eu tô fazendo por minha causa? Eu tô fazendo porque os outros acham que eu tenho que fazer ou porque realmente eu sinto necessidade e eu acredito que eu devo fazer? Segundo ponto, entenda que cada um dentro da família tem um papel a exercer. Você é mãe, o pai é pai, marido, o filho é filho. Então, cada um dentro da família tem um papel a exercer. Você não pode ser mãe do seu marido, você é esposa. Seu filho não pode ser pai de você. Ele é filho, ele precisa estar no lugar do filho. Eline, como que ele pode ser meu pai? Tem filho que manda na mãe, né? Tem filho que fica dando ordem pra mãe, pro pai. Aí ele acaba sendo o pai da mãe e o pai do pai. É isso que eu quero dizer. Então, cada um tem seu papel. Qual que é o papel do filho? Crescer, colaborar, se criar, eu digo, cuidar dele mesmo, entender como que ele cuida dele mesmo, a gente preparar ele para o mundo, como que a gente está preparando ele para o mundo, qual que é o meu papel de mãe? Cada um viver dentro da família o seu papel. Terceiro ponto, se responsabilizar por aquilo que é seu e devolver para os outros aquilo que não é seu. Então, acabei de falar para vocês agora há pouco, arrumar a cama dos meus filhos é responsabilidade deles. Eu devolvi, falei, tá aqui, ó, vocês pararam de fazer, precisa voltar a fazer. Isso que eu quero dizer. Tempo para você é essencial. Não abra mão do seu tempo. Seu tempo para você. Quanto tempo, Eline? Que horas? Aí seria uma outra live pra gente falar sobre rotina, sobre rituais, pra gente construir isso daí. Não abra mão do tempo pra você. Seja um tempinho na hora que acordar, seja durante o dia, um tempo pra você. Quanto tempo? 10 minutos, 5 minutos, o quanto você conseguir. Divirta-se. Os filhos crescem, o tempo passa, a gente precisa viver o presente. Muita gente olha para trás e fica lamentando, ai, porque eu não fiz isso, porque eu queria ter feito. Muita gente olha para frente e fala, ai, quando que isso vai acontecer? Quando que isso vai dar? Olhar para trás, você fica olhando para o passado, você começa a ficar depressiva, porque eu não fiz, porque eu queria ter feito. Olhando lá para frente, você começa a ficar ansiosa. Então, viva o presente para construir sim o futuro. Olhe para o passado para aprender o que aconteceu no passado que te trouxe ao que você é hoje. Vou repetir esse pedaço. Viva o presente, olha para o passado. Para quê? Ah, eu fiz lá atrás isso, me trouxe até aqui. Olha para o futuro, o que eu preciso fazer hoje para ter esse futuro que eu quero. É assim que a gente trabalha com presente e com presente, passado e futuro. Exatamente assim, ok? Show de bola. Super obrigada. Um beijo no coração.